Bitcoin, Ethereum e altcoins estão aí em uma semana bastante importante de decisão de um possível grande movimento. A gente tem que ficar de olho porque temos aí a lua cheia chegando, né? E pelo que a gente viu, realmente os traders estão trabalhando com aquilo, mas uma coisa é importante vocês entenderem. Primeiro, tem que estar inscrito no canal, né? Inscreva-se aí no canal rapidinho, é super rápido, é grátis e o melhor, assim o YouTube vai estar sempre te enviando e a gente está muito feliz com a quantidade de inscritos que está entrando no nosso canal, só que ainda falta você, então inscreva-se agora e venha fazer parte dessa grande revolução no seu bolso com o mercado cripto. Então vamos lá. Importante vocês entenderem uma coisa. A gente mencionou esses dias aí a possibilidade, e tem muita gente que utiliza estratégias para trade com as luas, né, lua cheia e lua nova, mas é importante vocês entenderem que nem todos os indicadores de trade eles são 100% seguros. Ok? Fique claro isso. Nem sempre aquela região do RSI estocástico no 4 horas, lá quando ele está sobrevendido, você deve comprar, porque significa que ele vai subir. Nem sempre. Nem sempre toda lua cheia vai explodir o mercado em alta. Então existem muitos indicadores e nem sempre eles vão funcionar à perfeição. Porque se funcionasse à perfeição, cara, teria muitos multimilionários no mercado, não só no mercado cripto, mas no mercado tradicional também, ok? Existe sim, muitos, não, alguns, mas não muitos. Quando eu falo muitos, é muitos. É você ser um multimilionário só porque você sabe que dá certinho aquelas suas entradas. Então vamos tentar entender isso de uma forma mais direta aqui. Deixa eu ajeitar, baixar um pouquinho aqui, que eu acho que estava um pouco alto. Pronto, agora tá melhor. E vamos lá, gente. Gráfico na tela para a gente poder entender aqui. Bitcoin, vamos olhar logo o Bitcoin. A gente vê como ele está. Segue naquela nossa cunha. Olha aí a lua tá marcada aqui, ó. Ou será que vai ser aquela música? A lua me traiu. Vamos ver, né? Vamos esperar para a gente ver. Até porque se você olha um pouco mais para trás, tiveram épocas no trade utilizando as fases da Lua que naufragaram um pouco. Por exemplo, Lua Nova, que é queda, teve queda, mas não teve tanta. Aí na Lua Cheia aqui, tudo bem, teve uma alta. Aqui, Lua Cheia, alta. Aqui, Lua Cheia, alta. Ou seja, muitas vezes você consegue, mas aqui, Lua Nova, que era para ser uma queda, não teve tanta queda. Praticamente lateralizou. Assim como essa Lua Cheia era para ter tido uma alta e não teve, né? Teve até uma queda aqui. Então, muitas vezes, os indicadores, infelizmente, não vão bater certinho como nós planejamos. Mas a gente tem que saber que se pode bater certinho e, consequentemente, ter uma estratégia para, se for certo, tomar benefícios, ter lucro, colocar dinheiro no bolso. E se não for, proteção do nosso capital, ok? Vamos lá. Então, olhando aqui, nós temos atualmente neste nosso gráfico uma cunha aqui que está sendo traçada no Bitcoin praticamente aí desde que ele bateu o topo histórico nos 123 mil dólares. Por enquanto, que na verdade é uma cunha, mas é uma cunha quase... Ó, é uma cunha quase canal paralelo de queda, né? Na verdade. Ainda não está uma cunha tão bem desenhada aqui. Se eu botar aqui na pontinha, trazer para passar pelo máximo de candles aqui, pronto. Aqui sim, já aparenta mais uma cunha. Mas ele está no canal do meio. Então, esse canal que ele está agora, de meio, o Bitcoin tem que se manter acima da região dos 113.800. Essa região aqui, 113.800, 113.200, é muito importante para que o Bitcoin possa romper esta LTA de resistência, LTB de resistência aqui, nos 114.900, ou seja, voltar acima dos 115 mil dólares para poder testar o novo topo ainda em agosto, antes da queda
de setembro. Até o dia de hoje, dia 5 de agosto, a gente segue projetando que agosto tem tudo para ser um agosto verde no Bitcoin, nas altcoins, e nós já temos aqui, pelo menos, vendo que melhorou um pouco a situação, ainda está negativo, mas está menos de 1% negativo, ou seja, qualquer espirro acima daquela LTB de resistência, o Bitcoin passa a estar em agosto positivo. É natural, no ano de bull market, ele ter o mês de agosto positivo. Então vamos ver se vai seguir a mesma coisa do ciclo de mercado. Consequentemente, setembro sempre é um mês difícil para o mercado cripto, principalmente em anos de bull market. Agora, outubro, sim, aí a gente vem já com alta, puxando forte para fechar outubro, em novembro, com bom lucro no bolso. Para isso, você tem várias ações que você pode tomar. E uma delas que eu estou querendo tomar, que eu estou preparado para fazer no meu portfólio é altas que ocorram durante o mês de agosto. Para mim, significa seguir a minha estratégia de realização de lucro para aumentar o meu capital em dólar e tentar comprar em setembro preços mais baixos. Tentar comprar em setembro Bitcoin abaixo dos 106 mil dólares. Tentar comprar Ethereum aqui na região dos 2.860 em setembro. Essa é a minha estratégia. Vindo aqui para o Ethereum agora, ok? Vindo para o Ethereum, olha o que nós temos aqui. O Ethereum, essa região aqui de cima, né? Esse meio deste canal aqui que está em vermelho, você note que ele, após romper em julho de 2025, eu estou no gráfico de 4 horas, um gráfico para você ver, ter uma noção curta de trade. Nós temos aqui uma tentativa de reteste no suporte que foi segurada aí durante o mês de julho por uma vez, depois duas vezes, até que ele veio perder aqui justamente no dia 1º de agosto. O mais interessante é que ele perdeu, retestou rapidinho, buscou região de baixo e agora, ao retestar mais uma vez esse canal do meio aqui, que é a região dos 3.540 dólares, o Ethereum ele está se segurando acima desse valor. E olha só, outra coisa, eu sempre menciono isso a vocês, e vocês têm que ficar atentos, porque muitas vezes o mercado funciona assim. Ele sustenta aqui, se faz um suporte forte mais uma vez, rompe esta resistência aqui dos 3.600, vem retestar novamente e agora ele começa a voltar a subir com tentativa mais uma vez de ir para os 3.850. O que é que eu espero? A cada alta que aconteça no mês de agosto, eu vou seguir realizando. Por quê? Porque como na minha projeção, minha, do Sandro, na minha projeção, agosto é verde e setembro é queda acima de 15 a 20% na maioria das altcoins, cara, eu não posso achar que ele vai em agosto subir, romper e vai continuar subindo. Então eu prefiro, a partir do momento que ele comece a tentar retestar de novo, passe os 3.800, eu começarei mais uma vez a realizar lucro ainda no restante dos etéreos que eu tenho. Eu ainda estou pouco, acho que 28%, máximo 30% realizado em Ethereum. Então eu ainda tenho 70% na carteira. Bitcoin eu ainda tenho 70% na carteira. E muitas altcoins, a maioria das altcoins eu ainda estou praticamente 90% encarteirado com altcoins. Poucas altcoins que eu já fui realizando. E nas próprias altcoins, conforme ela for chegando em patamares durante agosto, que eu visualize realização de lucro, no caso aqui da Solana, o rompimento, a volta da tentativa aqui dos 206. Essa volta ocorrendo no mês de agosto é momento de eu realizar. Por quê? Porque nós esperamos que
dê para comprar abaixo de 155 dólares Solana durante o mês de setembro. Então a gente também vai ficar de olho nisso aí. E isso em todas as altcoins, cara. Todas as altcoins. Chainlink, a mesma coisa. Ela recentemente chegou a bater os 20 dólares agora, dia 21. Recuou, ok? E o que é que eu vou ficar de olho? A volta dela para essa região dos 20 dólares para realizar um pouco da Chainlink. Chainlink praticamente não. Eu não realizei absolutamente nada de Chainlink. Eu estou 100% com as minhas Link no bolso e volta e meia com a pool de liquidez eu vou acumulando mais Link. Mas chegou o momento de agosto eu realizar um pouco das minhas links, pelo menos aí 30, 40% para tentar recomprar mais abaixo. Realização de lucro mesmo eu vou optar para fazer entre outubro, novembro, dependendo do mercado, máximo até dezembro. Isso é uma opção minha, algo que eu vou fazer com a minha carteira. E tipo, toda vez que você planeja uma estrutura para sua carteira, você tem que seguir esse planejamento, exceto se houver algo estratosférico no meio do caminho que faça você mudar a sua estratégia. Agora, a minha estratégia nas altcoins é Chainlink, realizar, se voltar acima dos 20 dólares em agosto, realizar uma parte aí, 30, 40, até 50%, para recomprar na região dos 12 dólares em setembro. Essa é a minha meta, ok? É a minha meta. Pelo menos comprar aqui abaixo dos 14,50. E realizar final entre outubro, máximo até dezembro, dependendo do comportamento do mercado. Analisando que eu acredito que o Bitcoin finaliza o seu ciclo entre final de outubro e começo de novembro, eu vou ficar de olho nessa região. E com isso eu tenho alguns indicadores que nos ajudam a encontrar esses momentos. Deixa eu buscar aqui, que eu vou mostrar aqui. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o Bull Market Peak Indicator, que ele mostra 30 indicadores aqui diferentes que mostram topo de mercado. Tá vendo? São vários indicadores aqui que mostram possibilidade de topo de mercado, ó. Bitcoin Rainbow Chart, que eu já mostrei para vocês várias vezes, ele já está na linha 3, mas maior ou igual a 5, ou seja, até 5 é a referência que nós temos para poder realizar. Esse já está 60% por esse indicador. Pelo ETF TUBTC já está 73% esse indicador. Olha só um indicador que está indo com possibilidade de final de ciclo, ó. A dominância do Bitcoin já está próximo aí a final de ciclo por esse indicador. Ou seja, o ideal é que o máximo de indicadores desse possa estar demonstrando final de ciclo. E por enquanto, ainda eles já dizem claramente aqui que o momento é de hold. Por quê? Porque nenhum desses indicadores, está vendo o X em vermelho, foram alcançados. Quer dizer que você não vai realizar lucro nenhum? Não, você pode realizar lucro. E nem vai esperar para só quando bater 100% vender que você vai vender. Não, você tem que ir vendendo de acordo com o que o caminho vai andando. Ok? Assim você realiza lucro. Senão, cara, a porta fica muito estreita, fica pior do que porta de jato que você entra, que não dá nem para poder você entrar. Tem que entrar abaixadinho, agachado, porque você não tem condições de passar 2, 3 pessoas juntas. É bem difícil, é bem difícil. E quem sabe, quem já passou por um momento de saída de mercado, quando o mercado está de repente derretendo demais, você vai ver que as plataformas travam, as blockchains travam, as carteiras travam, você não consegue tirar porque é muita gente tentando sair ao mesmo tempo, ok? Então, olho nisso aí. As bolinhas aí, né, tá bem misturado aí, nós temos algumas aí com boas altas, a Polygon se destacando aí com 8% de alta, a Hash com 22% de alta, a Tezos com 5% de alta, a própria Hype com 4%, mas a grande maioria está em vermelho no diário. No semanal,
o mercado tem caído, né? A última semana realmente, com esse ato corretivo do final de semana, foi bem pesado para as criptos, mas no mensal a gente está muito bem, com criptos aí performando. Olha só, a Etena, 132%, a Pengo 114%, muitas criptos, a própria CRV, a Curve, ó, que eu mostrei na pool de liquidez. Inclusive, se você não viu, uma pool de liquidez minha com Etena, que está completando 1 ano de aberta, eu postei no vídeo ontem à noite. E como era o segundo vídeo do dia, o YouTube divulgou menos. Então depois vai lá, assiste, dá um like para ajudar a esse conteúdo chegar a mais pessoas, beleza? E o nosso Altcoin Season, vamos dar um F5 para ver se modificou alguma coisa aqui. Não, tá em 51. Ele diz, não é Altcoin Season, mas o Bitcoin deu uma melhorada e atualmente ele está na posição 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, está na posição 26 aqui. E para ser Altcoin Season, ele tem que estar na posição 38, mais ou menos nessa região aqui. Mas já andou e já nos aproximou de uma possível Altcoin Season. A dominância do Bitcoin, se a gente for olhar aqui a dominância do Bitcoin, ela fracassou. A tentativa de reteste aqui na região dos 63%, ela está agora em queda, voltou a ficar acima deste suporte aqui dos 61,48%, que necessitamos ver quebrado para poder sair deste canal de alta da dominância do Bitcoin, que já está há bastante dias aqui sendo respeitado, praticamente desde... Tem 2 anos que o Bitcoin está nesse canal, a dominância está nesse canal de alta, tá vendo? Então é necessário agora a gente conseguir ver a quebra desse suporte que está atualmente localizado nos 61% para que o Bitcoin venha aqui para os 57% e nós cheguemos à nossa tão sonhada Altcoin Season. O Others aqui está fazendo um reteste, ele ainda pode vir a cair aqui para os 250 bilhões de dólares antes da subida, aonde ele vai chegar no momento de voltar aos 400, quase 500 bilhões de dólares, que é a nossa meta do Others para poder sair da maioria das altcoins. Quando a gente vê o Others versus o Bitcoin, aqui, só para vocês terem uma noção, ele ainda está em uma queda absurda, mas olha só, olha essa cunha aqui, olha essa cunha, tá vendo essa cunha aqui? Lembra da cunha que eu mostrei no início do Bitcoin? Vou mostrar rapidinho aqui, olha só, a cunha aqui que nós mostramos, deixa eu ver se foi nessa aqui, essa aqui, ver qual das duas, não, aqui, olha ela aqui, ó. Cara, o cara tem que estar mexendo nesse gráfico o tempo todinho. Tá vendo essa cunha aqui? Olha só. Olha a cunha do Others. Deixa eu duplicar aqui, que aí a gente fica com os dois aqui. Olha aqui, ó. Olha a cunha do Others que eu estava mostrando, colocar no diário aqui. Ó. Olha a cunha do Others aqui, essa cunha aqui, e olha a do Bitcoin. Tá vendo? Ó? Qual é a tendência? Ele romper. Ok? É a tendência. Só que o Others, ele rompeu e seguiu sustentando essa antiga resistência agora, essa LTB de resistência, como um suporte que ele vem recuperando. Então não adianta querer entrar agora em nenhuma altcoin, cara. Nenhuma. O que você tem, você vai ter que ter força para segurar, mas agora não dá para entrar em altcoin até que a gente tenha um verdadeiro rompimento aqui desta cunha, que praticamente teve aqui um rompimento já, ó. Tivemos um rompimento, reteste e alta. O que é necessário? Foca aqui, ó. Foca nesse gráfico que
ele passe do 0,14 aqui. Quando ele romper aqui o 0,14, aí você pode ficar seguro e já de olho em alguma altcoin para entrar. Até esse rompimento aqui acontecer, não adianta você tentar entrar em absolutamente nenhum altcoin, exceto para fazer, se quiser fazer pequenos trades aí, que é um risco. Atualmente o mercado ele está demonstrando bastante risco. Claro que sempre tem oportunidade, né? Até, por exemplo, você tem uma Polygon aqui, que pode não ser muito, mas ela deu uma oportunidadezinha aqui, tradezinho de 15% de alta. Aí se o cara faz esse trade, mete aí um 2x, 3x, você consegue aumentar 50% do capital. E se caísse? Você tomava bem no centro da tarraqueta. Então, muito cuidado, porque você corre um sério risco de estar mal posicionado em um momento. Então, se não entrou ainda, aguarda o movimento, porque setembro, para mim, formaremos o fundo deste ano para poder finalizar o ciclo até o final do ano. Então, vamos ter muita paciência nisso aí. Eu agradeço a cada um de vocês aí que ficaram até agora, rumo aos 100 mil inscritos aí. Muito obrigado, tá entrando muita gente nova. Eu agradeço do fundo do coração por você estar aqui conosco nesta aventura. Deus abençoe a todos e foque bastante, ore todo dia pedindo para que Deus coloque na sua vida as coisas mais verdadeiras na sua mão e que afaste de você as coisas mentirosas que vão te tirar do caminho e coloque as verdadeiras que vão te levar para o caminho correto. Tamo junto, Deus abençoe a todos, a gente se vê no próximo vídeo.